Meus queridos irmãos, eu estou diante de um grande desafio, que é fazer comentários a respeito do chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que é um grande discurso do Senhor Jesus, que engloba 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, começando pelo capítulo 5, que é o que estaremos lendo hoje, e eu pretendo fazer alguns comentários a respeito desse capítulo, e o qual eu estarei lendo em 3 partes, e eu tenho certeza que será muito edificante, mas representa também um grande desafio. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o fim, e pelo menos os próximos 2 vídeos do capítulo 6 e 7 de Mateus, você será também muito edificado na palavra de Deus. Eu quero esclarecer vários pontos importantes aqui, e eu tentarei ser o mais objetivo possível, lembrando que se trata realmente de um grande desafio. Então, pegue por favor a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 5, primeiramente do versículo 1 até o versículo 16. Vamos lá. Assim nos diz o texto sagrado. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Por enquanto, somente até aqui. Eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiramente, alguns comentários técnicos antes de nós entrarmos nos comentários a nível prático daquilo que nos ensina a palavra aqui em Mateus. Eu gostaria de fazer a leitura do comentário desta Bíblia aqui a respeito do versículo 1, que fala sobre o fato de Jesus ter subido a um monte e deste detalhe ter sido mencionado propositalmente no Evangelho segundo Mateus, que foi um evangelho, como nós já vimos no vídeo sobre a introdução a este evangelho, foi um evangelho escrito primeiramente para os judeus, para que os judeus reconhecessem a Jesus como o Messias prometido, aquele que cumpriu as profecias a respeito do Messias. Então, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Esta Bíblia, que eu vou ler agora o comentário, é a Bíblia King James, é a Bíblia de estudo King James de 1611, e foi um presente que eu ganhei, quero aproveitar aqui para agradecer, colocaram até uma homenagem aqui para mim, um presente que eu ganhei no ano passado, quando completei 25 anos de matrimônio com a minha amada esposa Rosa,
e nessas bodas de prata, a congregação da Tijuca me deu de presente essa Bíblia, nos deu a mim e a minha esposa, e eu quero aqui mais uma vez agradecer pelo carinho dessa congregação da Igreja Bíblica Cristã na Tijuca. E eu quero também aproveitar o ensejo para agradecer um outro presente que está aqui e que também já apareceu em outros vídeos, que é essa caneca aqui, que foi um presente dado pelos irmãos aqui da congregação de Jabaquara em São Paulo, está escrito aqui embaixo. Quero aproveitar para agradecer também. Deram aqui com o meu nome, escrito a Deus toda a glória. Então, muito obrigado também aos irmãos da congregação de Jabaquara, São Paulo, e aos irmãos de todas as demais congregações unidas a esse ministério. Tenho um grande carinho, um amor verdadeiro por cada um de vocês. Então, voltando aqui para o nosso estudo, Mateus capítulo 5, vamos lá. Diz aqui o comentário do versículo 1. Jesus subiu ao monte por considerar a encosta da elevação o melhor lugar para ensinar um grande grupo. Como o novo Moisés, o fato de ele proferir a mensagem de Deus do alto da montanha provê novamente outro paralelo ao antigo Moisés. As palavras gregas traduzidas por subiu a um monte são usadas 3 vezes no Antigo Testamento grego, ou seja, na chamada Septuaginta. Elas aparecem em Êxodo 19, versículo 3, capítulo 24, versículo 18 e capítulo 34, versículo 28. E todas as 3 se encontram na seção que descreve a subida de Moisés ao monte Sinai. Isto se encaixa com o repetido tema de Mateus de traçar paralelos entre Moisés e Jesus. Muito bem, eu não vou ler todo o comentário aqui, é muito longo, né, mas eu achei muito interessante esse detalhe. Prosseguindo aqui, algo que eu também acho importante comentar está a partir do versículo 3, que é a repetição do termo bem-aventurados, 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 que em grego é makairos, e que é traduzido exatamente por bem-aventurados, mas pode significar também felizes. Porém, esse termo aqui, no Antigo Testamento, ele tem um significado também de bem encaminhado, ou seja, alguém que está no caminho certo. E não por acaso ele foi usado pelo Senhor Jesus, e evidentemente o Senhor Jesus pregava em hebraico ou em aramaico, e esse termo em hebraico é asher, que vem da raiz esher, que significa justamente estar num caminho reto, num caminho de retidão. E ele aparece, por exemplo, em 2 salmos muito importantes que exaltam a palavra de Deus. Aparece no início do Salmo 1, né, que você talvez já conheça de cor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vejam que Mateus, ele mostra o primeiro discurso de Jesus, que aliás é o primeiro de 5 discursos de Cristo que aparecem no Evangelho segundo Mateus. E justamente neste primeiro discurso, a primeira palavra do Senhor é bem-aventurados. Um termo que não por acaso é o que dá início ao livro de Salmos, no Salmo 1. E também dá início ao salmo que mais exalta a palavra de Deus, que também é exaltada no Salmo 1, como nós acabamos de ler. E como você sabe, o salmo que mais exalta a palavra de Deus é o maior de todos os salmos, que é o Salmo 119. E começa o Salmo 119 também com bem-aventurados, que é achar em hebraico. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Então, nós vemos que as bem-aventuranças, elas nos reportam
justamente a lei do Senhor, que Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, disse que seria escrita no nosso coração, que ele faria uma nova aliança, na qual a sua lei não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas em nosso coração. E de fato é o que nós encontramos no chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. É o aprofundamento da lei de Deus. Ou seja, nós agora obedecemos a Deus não mais por um dever de obedecer a Deus, mas por um querer. Nós queremos obedecer a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração e nos faz amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E então nós queremos andar nos seus caminhos. E nós encontramos então, não por acaso, o Senhor iniciando o seu discurso que resume a sua doutrina com bem-aventurados. E por que eu digo resume a sua doutrina? Porque no final do capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, que engloba 3 capítulos de Mateus, é dito que, versículo 28, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, onde se encontra ali resumida a doutrina de Cristo? Nesses 3 capítulos de Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É realmente um discurso maravilhoso, muito profundo e um grande desafio para mim, comentá-lo aqui. Mas, seguindo aqui, eu quero comentar também logo na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres. Esse termo aqui, traduzido em português como pobres, na verdade, em grego, é um termo que significa mendigos. Não é apenas um pobre, mas é alguém completamente destituído de bens nesse mundo. É um pedinte, é alguém que pede esmolas. E prova disso é que é o mesmo termo que aparece no relato do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, onde no versículo 20, Lázaro é chamado de mendigo. Não é de pobre apenas, mas é o mesmo termo grego, que é aqui traduzido no versículo 3 como pobres, lá em Lucas 16, 20, é traduzido como mendigo, porque de fato a tradução literal desse termo em grego é mendigo, um pedinte, alguém que vive de esmolas. Então, aqui está dito, bem-aventurados os mendigos, os pedintes, mas em quê? Os pedintes em espírito, em espírito. E este detalhe, em espírito, é uma característica que Mateus traz no seu evangelho, onde ele procura explicar, acrescentando algo ao que Jesus disse, ou talvez Jesus tenha dito, ou secretamente para os apóstolos, como sabemos que Jesus tinha conversas em particular com os apóstolos, ou então, talvez, no próprio sermão aqui, Jesus tenha dito em espírito. Mas por que eu digo que é talvez um acréscimo, este em espírito? Porque em Lucas, capítulo 6, versículo 20, onde também há esta mesma bem-aventurança, e mais outras 2, não existe este em espírito. Lá está escrito apenas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, este em espírito está aqui em Mateus explicando que não é apenas o fato de alguém ser pobre, ou necessariamente ou mais especificamente um mendigo, que essa pessoa é bem-aventurada. Porque o sentido aqui é justamente alguém que espiritualmente se considera pobre e que reconhece não ser nada perante a grandeza de Deus. Isto nos mostra que o Senhor, ao dizer isso, tinha em mente Isaías, capítulo 66, versículo 2,
Eu quero ler aqui com vocês Isaías 66, versículo 2, que diz assim, vamos ler para o melhor entendimento. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, preste atenção, para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então vejam, no meu entender, certamente o Senhor Jesus estava fazendo menção a esta passagem de Isaías, quando disse, bem-aventurados os pobres, ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque vejam que aqui no versículo 2 é dito, para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito. E quem é esse? O que treme da minha palavra. E como vimos agora há pouco, Mateus disse que Jesus subiu ao monte, ele colocou este detalhe, fazendo referência ao fato de que Moisés subiu ao monte pelo menos por 3 vezes para apresentar a lei de Deus ao povo de Israel. Então aqui está o Senhor Jesus apresentando a lei de Deus, mas agora trazendo a sua correta interpretação e não a equivocada dos escribas e fariseus e saduceus, enfim, aos intérpretes da lei que haviam naquele tempo. Então, temos uma outra referência também que eu quero mencionar, que está em Provérbios 16, versículo 19, ainda que diz respeito a Mateus 5, versículo 3, que é a primeira das bem-aventuranças. E nós temos aqui em Provérbios 16, 19 o seguinte, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo ou o despojo com os soberbos. Então vejam que aqui fala também de ser humilde de espírito e fala dos mansos. Esses mansos, eles serão mencionados no versículo 5. E é interessante que em alguns antigos manuscritos de Mateus, o versículo 5, ele é trocado com o 4, ele é invertido. E ele aparece logo após o versículo 3, ou seja, logo após de bem-aventurados os pobres, em alguns poucos manuscritos aparece bem-aventurados os mansos. Acredita-se que essa inversão ela foi feita apenas porque, como no primeiro fala do reino dos céus e no 5 fala dos herdarão a terra, então para se fazer uma inversão, né, uma proximidade dos céus e da terra, então alguns inverteram. Ou por conta justamente de Provérbios, capítulo 16, versículo 19, que fala que melhor é ser humilde de espírito com os mansos. E os mansos, no caso, aparecem no versículo 5, que em pouquíssimos manuscritos antigos, esse versículo 5, ele está trocado com o 4, justamente para ser a segunda e não a terceira bem-aventurança. Onde foi que eu encontrei essa observação aqui muito interessante? Nesse livro aqui, que são as variantes textuais do Novo Testamento. O que esse livro apresenta? A análise e avaliação do aparato crítico do Novo Testamento grego, baseada no texto crítico, não do majoritário. Mas ele fala de diferenças entre manuscritos. Então, eu considero importante nós consultarmos esse livro aqui sempre que possível. É da Sociedade Bíblica Brasileira. Não estou aqui fazendo propaganda de livro ou da Sociedade Bíblica ou de qualquer outra editora, mas é apenas porque são livros que eu tenho na minha biblioteca e eu já li em alguns comentários de vídeos das minhas pregações, ou especialmente vídeos que eu gravo
no meu gabinete na igreja, onde aparece ali vários livros atrás, algumas pessoas dizendo: eu gostaria de saber quais são esses livros, então eu quero aqui compartilhar com você, né, alguns dos livros que eu utilizo para os meus estudos. Então, em cada vídeo aqui de comentários do Novo Testamento, eu farei menção a alguns destes livros, ok? Então, vamos prosseguir aqui, que está muito interessante. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Eu só conheço uma versão que traduz esse pobres por mendigos, né? Que é essa versão aqui, que é uma versão que não é de alguém realmente convertido a Cristo, tá? É um teólogo liberal, então cuidado com ele, que é o Frederico Lourenço, é uma tradução em português, ele é um português mesmo de Portugal, que traduziu diretamente do grego para o português. E na tradução aqui de Mateus 5, versículo 3, ele realmente traduziu do modo como no grego está. Vejam só, vou aproximar bastante aqui para você ver comigo. Bem-aventurados os mendigos pelo Espírito. E aí eu aproveito para dizer que a melhor tradução do grego não é bem-aventurados os pobres ou mendigos de espírito, mas em espírito ou pelo Espírito, porque não se trata de pobreza do Espírito, mas de em Espírito ou pelo Espírito nós nos considerarmos como mendigos, carentes da palavra de Deus, compreendem? Então este é o sentido desta bem-aventurança aqui. Estes são os comentários que eu tinha que fazer sobre ela. E aí nós prosseguimos com as demais bem-aventuranças. Estes bem-aventurados, os que choram, muito provavelmente são os que choram pelos seus pecados. E aqui eu quero fazer menção a Tiago, capítulo 4, versículo 9. E é interessante como a epístola de Tiago, ela tem um paralelo impressionante com o Sermão do Monte. Evidentemente, Tiago, ele consultava o Sermão do Monte e se baseou no Sermão do Monte para a sua epístola. E nós encontramos no capítulo 4 de Tiago, versículo 9, escrito o seguinte. Aliás, eu vou ler até a partir do 6, para você perceber como há uma conexão aqui com a questão da humildade e dos que choram. Então, Tiago, no meu entender, está fazendo uma referência às bem-aventuranças do Senhor aqui. É quase um comentário das bem-aventuranças, da primeira e da segunda, o que ele escreve aqui. Onde ele diz a partir do versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aliás, em algumas versões, o bem-aventurados os pobres é traduzido como bem-aventurados os humildes, né? Então aqui é dito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo ou a vossa alegria em tristeza. Então, qual é o choro aqui da bem-aventurança? É o choro pelo pecado. É nós chorarmos lamentando pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. E estes serão consolados. Estes receberão o Espírito Santo, o Consolador. E, prosseguindo aqui, nas bem-aventuranças, eu queria aqui lembrar que nós encontramos em Lucas também as chamadas bem-aventuranças no capítulo 6, porém, nós encontramos apenas 4 delas. As primeiras
que dão início às 4 primeiras bem-aventuranças de Mateus, com exceção dos mansos, nós encontramos em Lucas: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os que têm fome. Porém, assim como Mateus explicou que os pobres são os pobres em espírito, Mateus também explica que os que têm fome não é apenas fome, não é fome de comida necessariamente, mas fome e sede de justiça. Então, Mateus explica aqui, e essa justiça, essa palavra justiça, é importante entendermos o significado dela. No caso, fome e sede de retidão, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Então, se você fica indignado com injustiças, com coisas erradas, então você tem fome e sede de justiça. Quem é o justo? É aquele que pratica o que é certo, é aquele que faz o bem e jamais o mal ao próximo. Então, esta é a justiça que está sendo dita aqui. E eles serão fartos. Um dia haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. E aqueles que são mansos, aqueles que não se revoltam contra Deus, mas são mansos em relação à sua palavra, estes herdarão os novos céus e a nova terra. Então, este é o sentido. E aí nós encontramos depois outras bem-aventuranças, que são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E isso tem um paralelo também com Tiago. Confira aí depois, dê uma pausa no vídeo e confira Tiago 2,13. Depois nós temos bem-aventurados os limpos de coração, que tem um paralelo com o que acabamos de ler em Tiago 4, no versículo 8, porque estes verão a Deus. Depois temos o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por fim o 10, que é a 8ª bem-aventurança de Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, por eles serem íntegros, retos, se desviarem do mal, praticarem o que é certo. Então estes que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus, deles é o reino dos céus. Então vejam que a primeira bem-aventurança começa também com deles é o reino dos céus, e a 8ª bem-aventurança também diz a mesma coisa, deles é o reino dos céus. Então aqui se fecham as 8 bem-aventuranças, porém há uma 9ª bem-aventurança que muitos colocam como uma bem-aventurança que explica as outras bem-aventuranças, na qual o Senhor diz: bem-aventurados sois vós. Vejam que em nenhuma outra bem-aventurança o Senhor diz isso, bem-aventurados sois vós. Ele diz: bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas agora o Senhor diz: bem-aventurados sois vós. Vós quem? Vós que se enquadram em todas essas 8 bem-aventuranças anteriores. Então ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, por vocês serem assim, como eu acabei de ensinar, por vocês estarem nesse caminho de retidão, nesse Esher, que é a origem de Asher, bem-aventurado, Achar, melhor dizendo, bem-aventurado em hebraico. Então, vocês que estão nesse caminho de retidão são bem-aventurados, porque vocês estão seguindo os meus ensinamentos. E aqueles, então, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E agora o Senhor vai usar duas ilustrações. Primeiramente, a do sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aqui, o Senhor, ele não somente ele está usando a ilustração do sal que tempera, né, que salga, que dá sabor, que dá sentido, né, que dá propósito, que dá desejo, né, porque uma comida sem sal é uma comida que não tenha tempero, ela não é procurada, né, ela não é desejada. Então, nós que seguimos a Cristo, que queremos seguir seus ensinamentos, ele nos chama de o sal da terra. E assim como o mundo foi preservado porque havia um justo chamado Noé, e assim se preservou o mundo, da mesma forma o Senhor está dizendo, por causa de vocês que são justos, que andam no caminho da retidão, que são bem-aventurados, lembrando que a origem semítica do termo bem-aventurado é justamente andar no caminho da retidão. Por causa de vocês é que o mundo não é destruído. Agora ele dá uma advertência. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Se ele não tiver sabor, para nada mais presta. Então é por isso que mais adiante, veremos quando estivermos lendo o Evangelho segundo Lucas, que Jesus, ao contar uma certa parábola, ele conclui dizendo, porventura, encontrará o Filho do Homem, quando vier à terra, fé na terra? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, o Senhor, ele nos lembra que não podemos perder a nossa fé. E o sentido de fé, o sentido bíblico de fé, não é apenas acreditar, mas é também confiar e comprometer-se. Então, se eu creio em Jesus, eu não apenas acredito que ele existiu, mas eu confio nos seus ensinamentos e na salvação que ele me traz por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E eu me comprometo em seguir os seus ensinamentos. Então, por conta de ainda haverem homens e mulheres assim na terra, comprometidos com Cristo, é que esse mundo ainda está sendo preservado. Mas quando esse número diminuir muito, né, então certamente se dará o juízo de Deus sobre a terra, mas não sem antes o Senhor nos retirar daqui, como ele colocou Noé dentro da arca, e como ele, através de anjos, tirou Ló e sua família de Sodoma. Prosseguindo. Há um outro exemplo também, Raabe. Eu pretendo pregar sobre isso ainda, como ela foi tirada, né, de Jericó, antes de Jericó ser queimada a fogo, porque ela tinha uma aliança ali com aqueles dois homens que foram a Jericó espiar Jericó, e ela os protegeu, né? Então, se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, se tivermos o sinal do sangue do Cordeiro em nós, então nós também seremos guardados pelo Senhor. Prosseguindo aqui, é difícil, né, comentar não falando tudo que me vem ao coração. E depois ele diz, vós sois a luz do mundo, né? E sabemos que essa luz é um reflexo da palavra de Deus em nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa luz é a palavra de Deus brilhando em nós. E aí ele vai, ao ilustrar que nós somos a luz do mundo, ele vai também dizer que nós podemos ser comparados a uma cidade edificada sobre um monte. E eu sempre me lembro disso quando, num dia onde não há, né, onde há uma boa visibilidade à noite, eu chegando em casa, eu subindo as escadas aqui de casa, eu moro num sobrado, olhando para a minha direita, eu vejo a serra, né, de Teresópolis, Petrópolis, e eu vejo as luzes de Petrópolis. E é muito interessante, porque eu sempre me lembro dessa passagem aqui. E eu vejo muitas luzes ali que indicam que ali fica a cidade
serrana de Petrópolis. Então, eu me lembro desse versículo. E são várias luzes que nós identificamos como uma cidade ali sobre a serra. E o que indica isso? Indica a igreja, onde cada um de nós reunidos não podemos ficar ocultos, escondidos. Nós temos que fazer a diferença neste mundo, mas não somente como igreja, também individualmente. Então depois ele vai falar sobre uma candeia, sobre uma luminária. E ele diz, não se acende a candeia, versículo 15, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí eu quero dar uma dica para você. Quando você encontrar palavras que já não se usam mais hoje em dia, como candeia, como alqueire, né? Então você faça o seguinte, recorra a versões mais modernas e na linguagem mais atual, numa linguagem mais fácil de se entender. Como, por exemplo, esse Novo Testamento, que eu tenho aqui em mãos, que é a chamada... deixa eu ver onde é que está o nome da versão aqui. A Nova Almeida está aqui. A Nova Almeida atualizada. Esse aqui é um dos muitos Novos Testamentos que eu comprei para evangelização, para dar de presente. E justamente porque tem uma linguagem mais simples. Então aqui, por exemplo, em Mateus 5, versículo 15, mas a gente tem que usar isso aqui apenas para entendermos algumas palavras difíceis que a gente encontrar na leitura de versões como ACF, ou ARC, ou então a BKJ, Bíblia King James, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel. Então, aqui o versículo de número 15 é dito da seguinte forma, nem se acende uma lamparina, né? Então candeia, talvez muitos não saibam o que é, mas lamparina sabem. Então nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Todo mundo sabe o que é um cesto, mas talvez muitos não soubessem o que é um alqueire, né? Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Compreendem? Então, linguagens, versões mais modernas, às vezes, elas facilitam o entendimento de algumas palavras. Então, esse texto das bem-aventuranças, né, ele termina no versículo 16 com essa conclusão, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então assim nós concluímos esse primeiro trecho de Mateus capítulo 5, eu espero que tenha sido edificante para você. Vamos agora para o segundo trecho, do versículo 17 até o 20, apenas um trecho pequeno, mas que é muito importante. Preste bastante atenção. Assim diz o texto sagrado. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Somente até aqui por enquanto. Essa é uma passagem muito importante. Porque existem pessoas que, com base neste trecho aqui de Mateus, dizem que nós temos que seguir toda a lei de Moisés e com observâncias como até mesmo a circuncisão, né? A circuncisão na carne. Evidentemente não é disto que o Senhor Jesus está falando, e é o que eu quero explicar aqui. E para explicar isso, bom, eu gostaria de fazer a leitura mais uma vez aqui da Bíblia King James.
No versículo 17, está escrito a respeito do versículo 17. Ao inserir que veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas, que juntos equivalem a todo o Antigo Testamento, ou seja, quando o Senhor Jesus fala lei e profetas, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento. A palavra cumprir pode referir-se ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento. De fato, nós vemos Mateus fazendo isso o tempo todo, né? Ele diz, para se cumprir o que foi dito pelos profetas, para se cumprir o que foi dito, e assim por diante. São várias passagens onde Mateus mostra Jesus cumprindo profecias. Isto é sugerido pelas palavras, tudo seja cumprido. Contudo, ela pode também referir-se à obediência aos mandamentos de Deus. E de fato eu creio que tenha sido assim. Este significado adicional é pretendido pela referência a praticar estes mandamentos. Consequentemente, as palavras de Jesus implicam que ele haveria de cumprir todas as promessas do Antigo Testamento e obedecer a todos os seus mandamentos. E é exatamente assim que eu também interpreto esse versículo 17. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não somente cumpriu as profecias a respeito do Messias, como ele também obedeceu toda a lei, sendo o único ser humano que foi capaz de obedecer toda a lei. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Isso está escrito em Hebreus. Prosseguindo aqui, diz aqui o texto, diz aqui o comentário na Bíblia King James, falando sobre Jesus ter mencionado o iota, ou o J e o tio, né? A iota é a menor letra do alfabeto hebraico, Iod, que se assemelha a um apóstrofo português. O traço, no caso aqui do tio, né, que é referido como tio, é um leve movimento e um apóstrofo, um leve movimento de pena que diferencia letras semelhantes. A declaração de Jesus revela que ele considerava o Antigo Testamento como preciso e confiável, até mesmo nos mínimos detalhes. De acordo com esta convicção, Jesus ensinou que a fidelidade ao testemunho do Antigo Testamento determina a estatura de um discípulo em seu reino. E aqui entra o meu comentário, né? No meu entendimento, quando o Senhor Jesus diz no versículo 19, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, nós não podemos ignorar que ele prossegue dizendo, e assim ensinar aos homens. Então não se trata apenas de alguém pecar, se trata de não somente alguém pecar, mas ensinar o pecado como se fosse algo correto, compreendem? Então tome cuidado com esses detalhes. A palavra mesmo diz no Antigo Testamento que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Então, evidentemente, o Senhor não está aqui dizendo que qualquer pessoa que peca, ela está condenada. Não, ela está dizendo que quem pecar e assim ensinar aos homens, ensinar o pecado aos homens, esse será chamado o menor no reino dos céus. Né? E aquele, porém, que os cumprir e ensinar. Então não é apenas cumprir, mas é ensinar também o caminho correto. Esse será chamado grande no reino dos céus. Mas veja que interessante, o Senhor está colocando os dois aqui, os dois tipos, no reino dos céus. No sentido de quê? De que esta pessoa, ela está ensinando erradamente, mas não porque quer fazê-lo, mas porque, no caso do mal,
mas porque, lamentavelmente, ela não entendeu corretamente a palavra de Deus. Então, veja que o Senhor aqui está falando que nele nós estamos salvos. Em Cristo nós estamos seguros. Isto significa que toda a lei de Moisés tem que ser seguida? Não, mas apenas os mandamentos que têm por base o amor, que têm por base a santificação. Esses são os dois pilares do que resulta o Evangelho de Cristo: o amor e a santificação. Não é muito fácil falar a respeito desse trecho aqui de 17 a 20 tão rapidamente, mas eu quero aqui mencionar dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Romanos 10, versículo 4, onde Paulo ele vai dizer aos romanos e a nós também, no versículo 4, o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo cumpriu toda a lei. Cristo foi aquele que cumpriu a lei. E em Gálatas 3, 24, está escrito o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de tutor, em algumas versões de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, ou seja, não estamos debaixo da lei. E nesse mesmo capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, é dito: é evidente que pela lei ninguém será justificado. É muitíssimo importante nós entendermos isso, irmãos. Se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, eu recomendo que você seja vacinado contra heresias que levam crentes em Jesus ao judaísmo, a práticas judaicas. Basta que você medite com muita atenção e em oração em duas epístolas: a epístola de Paulo aos Gálatas e a epístola de Paulo aos Colossenses. E depois uma terceira, que é a epístola aos Romanos. Se você meditar nessas três epístolas, você nunca se tornará um judaizante, você não voltará às práticas, aos rudimentos da lei, mas você entenderá que em Cristo nós somos chamados a exceder ao que era ensinado pelos escribas e fariseus. Por isso, no versículo de número 20, o Senhor Jesus diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Este exceder é o que será justamente lido aqui por mim a partir do versículo 21, que é o próximo trecho que eu estarei lendo e que dá início a uma parte aqui do Sermão do Monte que é chamado de as 6 antíteses. As 6 antíteses. Por quê? Porque são 6 ensinamentos de Cristo que começam cada um deles com: ouvistes que foi dito aos antigos, e aí o Senhor diz o que foi dito aos antigos e acrescenta: eu, porém, vos digo. Então nós temos aqui 6 sequências de eu, porém, vos digo. 6 ensinamentos do Senhor, onde ele vem exceder aquilo que ensinavam os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ficavam na superficialidade da lei. Eles ensinavam, por exemplo, apenas o não matarás. Mas eles não ensinavam que odiar já é homicídio. A palavra diz isso claramente. João, na sua primeira epístola, dirá isso claramente, que aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Então, não se trata apenas de não matar. Se trata de você não desejar a morte de ninguém. Se trata de você não odiar o seu semelhante. Não importa o que ele tenha feito. Por mais que você fique aborrecido com ele, eu já passei tantas vezes por isso. Por mais que você tenha que se afastar de algumas pessoas,
porque podem lhe prejudicar, ou a sua vida ou o seu ministério, você não vai odiá-las por isso, você não vai desejar o mal a elas. Pelo contrário, você vai orar por elas, especialmente se elas te perseguirem. Então, é disso que o Senhor está falando aqui no Sermão do Monte. Esta é a doutrina de Cristo. Então, o Senhor nos chama para um novo nascimento. Quando nós amamos a Deus, amamos a sua palavra, nós queremos andar corretamente. Nós não queremos abrir nossos lábios para falar mal de um irmão. Nós queremos, antes, pelo contrário, procurar virtudes nesse irmão. Só que, infelizmente, é tão difícil controlarmos a nossa língua, e quando nos damos conta, já estamos, justamente falando de coisas erradas que alguém tenha feito, e esquecemos das coisas boas que aquela pessoa fez. Eu me lembro de ter pecado assim recentemente. Então, nenhum de nós é perfeito, mas que pelo menos nós não venhamos ensinar as coisas erradas que fazemos, mas venhamos chorar pelos nossos pecados, lamentar e buscar vivermos na presença do Senhor, perdoando para que sejamos perdoados, abençoando os que nos maldizem, orando pelos que nos perseguem, fazendo bem aos que nos fizeram mal. Então vamos lá, vamos agora para o último trecho da leitura de Mateus 5, e eu espero que você compreenda que não tem como eu ser mais breve, porque é muito profundo tudo isso aqui. Mas agora eu pretendo apenas ler e comentar apenas alguns aspectos técnicos de algumas palavras aqui que precisam da nossa atenção, como o termo inferno, por exemplo. Então vamos lá para essa leitura importantíssima de Mateus 5, a partir do versículo 21. Assim nos diz o texto sagrado. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas
Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E assim concluímos a leitura de Mateus capítulo 5. Muito bem, o que eu tenho para comentar aqui a respeito deste último trecho da primeira parte da leitura que fizemos do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5. Esta parte toda que eu li é chamada de as 6 antíteses. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Muito bem, o Senhor aqui, ele está nos ensinando o que ele quis dizer no versículo 20. No último versículo que lemos, antes de adentrarmos as 6 antíteses, que começam no versículo 21. Ele está nos ensinando o que ele quis dizer com: vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, ele começa dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E aí depois ele nos ensina que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Interessante que no chamado texto crítico não aparece este sem motivo. Aparece escrito apenas o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Se você estiver lendo qualquer versão em português, a partir da Almeida, revista e atualizada, não aparecerá mais o sem motivo. Eu tenho aqui, por exemplo, o Novo Testamento aqui da Almeida, revista e atualizada. E eu vou ler aqui esse versículo que é o Mateus 5, 22. E é importante eu falar sobre isso, porque todas as versões mais modernas, que são baseadas no texto crítico, não no texto majoritário, omitem o sem motivo no versículo 22. Vejam aqui, que na revista atualizada, apesar de não omitir, está entre colchetes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, aqui está o sem motivo, entre colchetes. E justamente aí os colchetes, eles vão ter um comentário nas Bíblias dizendo que não faz parte dos melhores manuscritos em grego. Porém, eu discordo que os manuscritos do texto crítico sejam os melhores manuscritos. No meu entender, os melhores manuscritos são o do texto majoritário. E aqui vai o conselho para vocês adquirirem esse livro maravilhoso aqui. Isso aqui é indicação minha mesmo. Eu não estou mostrando apenas porque está na minha biblioteca, tá? Mas é porque eu considero importantíssimo, que é o Novo Testamento Interlinear Analítico, tá? Eu demorei para encontrar isso aqui, mas graças a Deus consegui encontrar, que é o texto majoritário com aparato crítico. Então é a análise do texto majoritário do grego, do original, com a palavra correspondente em português. Então é muito
importante você ter, tá? Deixa-me ver aqui qual é a editora. A editora Cultura Cristã. Está aqui. Editora Cultura Cristã. Não ganho nada fazendo essa divulgação, mas é porque realmente vale a pena você ter esse Novo Testamento interlinear. Quando você tiver uma dúvida, né, você vai direto ali para tirar essa dúvida sobre o que diz o texto majoritário. Né? E aí, a respeito desse versículo aqui, eu fui para esse outro livro, que mostra as variantes entre os manuscritos. Então vai mostrar a variante entre o manuscrito do texto crítico para o manuscrito do texto majoritário. E indo aqui para Mateus 5:22, o que eu encontro? Qual a explicação que eles dão? Eles dizem o seguinte: é pouco provável que copistas tenham omitido a palavra sem motivo após, aí ele dá a palavra em grego aqui, autol, caso tivesse estado no texto original. Então eles estão dizendo que os copistas dos manuscritos em grego, e você sabe que todos os textos que nós temos do Novo Testamento provêm de manuscritos, foram escritos à mão. Manuscrito significa isso, foi escrito à mão. E aí ele diz que é improvável que manuscritos que copistas tenham acrescentado. Eles acham mais provável que os estudiosos, os teólogos, né, dos textos, dos manuscritos, acham mais provável que tenham acrescentado e não omitido. E aí ele vai explicar por quê. É muito mais provável que copistas tenham acrescentado essa palavra para abrandar o rigor daquilo que Jesus está exigindo. Porém, aqui mesmo está escrito que a leitura com esse sem motivo, a leitura onde aparece o sem motivo, teve ampla distribuição geográfica e foi encontrada já a partir do segundo século. Ou seja, já no segundo século haviam manuscritos aparecendo o sem motivo. Por isso eu realmente acredito que como a grande maioria dos manuscritos, por isso são chamados de majoritários, esse conjunto de manuscritos no qual se baseou a versão de João Ferreira de Almeida, a versão do Rei James, a versão de Lutero, todos esses se basearam no texto majoritário, que era a grande maioria dos manuscritos, mais de 5.000 manuscritos. E então, em todos eles aparecia o sem motivo. Mas aí, por conta de alguns poucos manuscritos do chamado texto crítico, onde não aparece o sem motivo, as versões modernas tiram o sem motivo. Mas eu fico com o texto onde aparece o sem motivo, porque já no século II nós temos manuscritos onde aparecem o sem motivo e também nós encontramos isso sendo recopiado na grande maioria dos demais manuscritos, ok? Perdão por essa explicação tão longa, mas eu creio que ela é necessária, muito necessária, tá? Então, o Senhor está ensinando que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Porque, queridos irmãos, às vezes nós nos encolerizamos com motivo. Recentemente mesmo eu fiquei indignado com uma situação, que é claro que eu não vou compartilhar aqui, mas eu me encolerizei, né? Mas porque justamente eu fiquei indignado como que alguém se dizendo cristão age de um modo daquele, né? Semeando algo maligno entre irmãos. Então, é evidente que aqui o sem motivo, ele faz parte do texto original, né? E nós não podemos retirá-lo do texto original. E no versículo 22 ainda, fala que aquele que se encolerizar sem motivo contra o seu irmão e o chamar de louco será réu do fogo do inferno. Essa palavra inferno aqui é, na verdade, o nome de uma localização, de um local que havia nos arredores de Jerusalém, que era chamada
de Geena. Esse local era chamado de Geena. E o que é Geena? É o Vale de Inom. E para falar a respeito, o comentário que eu gostaria de ler a respeito disso, que é o mais breve que tem aqui, é o dessa Bíblia aqui, que foi a minha primeira Bíblia de comentários. Já até apagou aqui o nome, ó, Bíblia Shed, você consegue ver? Já até se apagou aqui, estava, quando eu comprei essa Bíblia, em 1998. Ela estava escrita em dourado. Está aqui a data que eu comprei, aqui ó, 7 de maio de 1998. Foi a minha primeira Bíblia de comentários, com comentários. E nessa Bíblia, que é a Bíblia Shed, que é comentada pelo Dr. Russell Shedd, que faleceu há poucos anos atrás, inclusive um grande teólogo brasileiro, ele comenta o seguinte a respeito da palavra inferno, no versículo 22. Geena, em grego Geena, que translitera o hebraico Gehinom, ou o Vale de Inom. Este vale profundo ficava ao sul de Jerusalém. Durante o reinado de Manassés, alguns judeus sacrificavam ali aos seus próprios filhos, através do fogo, ao ídolo Moloque. Finalmente, tornou-se o depósito de lixo da cidade, e inclusive de carcaças de animais e de criminosos executados. O fogo e a fumaça incessantes criaram o símbolo do castigo eterno. Então, a respeito disso, inclusive, eu já falei em um estudo que dei, intitulado O Inferno nos Escritos. Eu não me lembro mais muito bem o título, francamente, mas vai aparecer aqui em cima, tá bom? O link para vocês conferirem depois, se quiserem, depois de terminar de assistir esse vídeo. Mas, por hora, temos que entender o seguinte: quando Jesus aqui se referiu a fogo do inferno, ele não estava se referindo à mansão, a chamada mansão dos mortos, o local onde as almas dos mortos vai, mas ele estava se referindo a um local ilustrado pela Geena, a um local onde o fogo nunca se apaga, ok? Então é importante nós compreendermos isso. Bom, o que mais eu tenho para dizer aqui? Sim, é importante mencionar sobre os versículos 29 e 30, que diz assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado na Geena. Mais uma vez aqui não é inferno, é a Geena, ou seja, a perdição eterna, ok? Então, mas vejam o que o Senhor está dizendo: se o teu olho te escandalizar. Será que é o nosso olho que causa o pecado em nós? Depois no versículo 30 ele diz: se a tua mão direita te escandalizar. Será que a culpa do pecado que cometemos com a mão está na mão propriamente dita? Será que o pecado que cometemos com os olhos está nos olhos propriamente? Ou será que nasce no coração? É do coração que o Senhor está falando. Tanto é que no versículo de número 28, o Senhor fala que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, onde nasce o pecado? Não é nos olhos e não é na mão. O Senhor está usando aqui uma ilustração de se arrancar o olho e de se cortar a mão para mostrar a gravidade do pecado. Como é grave nós pecarmos e como é importante sermos limpos de coração. Como o Senhor Jesus já tinha dito na bem-aventurança que está no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E este ver a Deus não é apenas ver a Deus no futuro, mas é um ver a Deus no presente, enxergarmos Deus nos pequenos detalhes, termos uma vida com Deus, andarmos com Deus,
não no sentido literal de que eu vou andar vendo Deus fisicamente, mas andar com Deus no sentido espiritual, de em tudo eu ver a mão de Deus trabalhando. E para isso eu tenho que ser limpo de coração, eu tenho que estar sempre pensando em Deus e não em coisas materiais, em cobiçar coisas ou pessoas. Então, eu considero importante, porque no capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus explica isso, no capítulo 15 de Mateus, versículo 19. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, as coisas que provêm do coração. Então temos que examinar o coração e ter um coração limpo. Então, dito isto, o que mais eu tenho para comentar aqui? O versículo 32, no qual o Senhor Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Mais uma vez nós temos aqui Mateus explicando algo que Jesus ensinou e que talvez Jesus tenha ensinado diretamente a Mateus e aos demais apóstolos, e por isso Mateus está colocando aqui esse, digamos, entre aspas, acréscimo. Não é um acréscimo dos copistas, daqueles que copiaram os manuscritos. É um acréscimo do autor do Evangelho que conheceu Mateus, que conheceu Jesus, pessoalmente, que foi Mateus. Mateus foi um dos apóstolos, ao contrário de Lucas e ao contrário de Marcos. E quando em Lucas e Marcos aparece Jesus dizendo isso, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não há esse detalhe, a não ser por causa de fornicação. Você pode conferir lá em Marcos 10, 11 e em Lucas 12, 18. Jesus não diz a não ser por causa de fornicação. Mas em Mateus isto é dito. E não existe nenhuma variante. Eu já procurei aqui nesse livro, não existe nenhum manuscrito diferente deste no Evangelho de Mateus. Em todos os manuscritos de Mateus, deste Evangelho, está escrito a não ser por causa de fornicação. Então eu não posso ignorar isso. Eu não posso dizer que porque em Marcos e Lucas não aparece esta ressalva, então que por isso esta ressalva ela não exista. Ela existe e foi o Senhor Jesus quem disse. Então, assim como Jesus disse no versículo 22, qualquer que sem motivo se encolerizar, aqui ele está dizendo também, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Só que detalhe, fornicação aqui é o termo grego porneia, que melhor traduzido seria como promiscuidade. Qualquer tipo de promiscuidade. Evidentemente, isto vale para o homem ou para a mulher. Então, qualquer pessoa que repudiar o seu cônjuge, que se separar do seu cônjuge, a não ser por causa de promiscuidade, esta pessoa estará pecando e estará levando aquela pessoa repudiada também a pecar, né? E isso é dito claramente, ok? Bom, eu vou falar melhor sobre isso quando eu estiver analisando a epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou falar a respeito disso. Bom, o que mais eu tenho para dizer aqui? Que eu me lembre é só, tá? É só. Então assim concluímos a leitura e comentário e, claro, meditação em Mateus capítulo 5. O vídeo ficou longo, mas o que me consola é saber que você pode assistir dando pausa, e eu espero que você, ainda que nos próximos vídeos assista dando pausa, você não esqueça de depois continuar de onde você parou. Espero que esteja sendo edificante para você, e assim vamos crescendo na graça e conhecimento do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Deus toda a glória.